Olá, este é mais um episódio da nossa websérie sobre CVC, Corporate Venture Capital, e hoje com dois convidados muito especiais. Um deles vocês já conhecem e o outro é muito provável que vocês também conheçam aqui do LinkedIn ou de case de transformação digital e Corporate Venture Capital do mercado, porque é uma empresa muito conhecida, que a gente é muito fã aqui na ACE também, e estou com o vice-presidente, não é qualquer um não, é o vice-presidente de transformação digital e inovação da Randon, Daniel Eli. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, LG? Um prazer imenso estar aqui com vocês, Amanda. Vai ser uma conversa bem legal. Vai ser. Amanda, e você como está? Tudo certo? Eu tô ótima, LG. Muito feliz de estar conversando com o Daniel. Muito bom. Super conhecedor do assunto. Ele domina, gente, ele é didático, ele tem profundidade, ele sabe do que está falando, do que ele faz. Então, esse papo aqui com certeza vai ser mais uma aula para a gente. E para começar, Daniel, se você puder contar um pouco a sua visão de inovação na Randon, como que vocês entendem a relação de CVC, Corporate Venture Capital, com a estratégia de transformação digital e inovação. A gente está doido para te ouvir aqui e aprender com você. Não é tudo isso, tá, pessoal, que a Amanda e a LG estão colocando, senão eu fico com uma responsabilidade muito alta aqui para a nossa conversa, né? Acho que é bem importante falar um pouco assim, das empresas Randon, não sei se todos conhecem aqui, né? Nós somos uma empresa do segmento da indústria pesada, da fabricação de implementos rodoviários, autopeças, mas também em serviços, né? Nós temos um banco, nós temos um consórcio, uma seguradora, uma empresa aí presente em todos os continentes, com mais de 15 mil funcionários, um faturamento acima aí dos 8 bilhões. Né? Então, como fazer uma empresa tradicional, com 73 anos já de idade, né, um gigante, vamos dizer assim, fazer todo o seu processo de mudança e transformação até chegar, por exemplo, nessa iniciativa do CVC. Isso é uma jornada, tá, LG, Amanda? Não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Eu costumo botar alguns pontos assim, de referência para nós, foi 2014, quando a gente estava completando, naquele momento, lá 65 anos, e a gente já começava a enxergar para o futuro de uma forma diferente e entender que a nossa inovação ela tinha que ser ampliada. Né? A gente sempre fez muito bem a inovação em termos de produto, tecnologia, sempre foi o nosso diferencial, né, inclusive para o posicionamento que a gente tem hoje de mercado. Nós somos praticamente líderes em todos os segmentos que nós atuamos, né, no Brasil e principalmente no Brasil, né, e alguns fora do Brasil. Então a gente começou a entender que tinha que democratizar essa inovação, levar essa inovação de uma forma transversal para toda a organização, em processos indiretos, processos administrativos, serviços, etc. E aí começou a nossa jornada, né, de entender esse ecossistema das startups. Eu diria que a gente levou um tempo, tá, Amanda, LG? A gente, final de 2017, é que a gente consegue fazer a primeira conexão com uma startup de uma forma mais estruturada, inclusive com o apoio da ACE aqui, né, que nos ajudou nesse processo inicial. E se eu pudesse resumir os últimos anos, de lá para cá, nós fomos aumentando o nosso nível de maturidade na relação com as startups. Então, num primeiro momento, acho que como qualquer empresa, a gente tinha uma relação quase de cliente-fornecedor com a startup, né? Mas foi muito difícil essa primeira etapa, porque a gente não estava nem preparado, né? Primeiro encarando como um fornecedor e não como um parceiro, né? E segundo, a gente não conseguia nem conectar essa startup dentro das nossas empresas, porque não tinham fluxos, processos, aquela coisa de empresa grande, né? Eu quero que a startup venha aqui e faça aquilo que eu preciso, né? E não aproveitar da solução que ela já traz, inovadora, embarcada com tecnologia, para mudar o meu processo, né? Então a gente levou um tempo para amadurecer nesse sentido. E aí a gente, obviamente, começou a ver startup não como um fornecedor, e sim como um potencial parceiro, e num segundo, terceiro momento, para ir a mercado com novas soluções e novos modelos de negócio. E aí começa a surgir o conceito, poxa, nós temos que criar o nosso Corporate Venture Capital, né? E isso acontece para final de 2020, então nós temos 2 anos aí da nossa Randon Venture, final de 19 para 20, porque a gente já enxergava não só a necessidade de investir em startups,
mas de co-criar, né, criar startups dentro da própria organização e poder impulsionar essas startups. E hoje eu posso falar com muito orgulho, né, em um curto espaço de tempo, nós temos 2 startups que nasceram dentro do Grupo Randon, em parceria com outras empresas, e hoje são investidas, impulsionadas, né, pelas nossas empresas. Então, esses níveis, né, de maturidade a gente foi adquirindo ao longo do tempo, e eu entendo que a nossa Randon Ventures foi uma consequência natural desse processo, né? Eu acho que veio na hora certa, veio no nível de maturidade que a gente tinha naquele momento que avançar, e hoje eu acho que a gente já está pronto até para passos maiores, que é essa questão de criação, de investimento em startups, e que estão muito ligados ao segmento de transporte logístico. Depois a gente pode falar da tese, mas a gente deixou isso bem nichado, né? A gente tem uma tese muito bem definida aí, com um foco de atuação dessas startups. Não sei se eu consegui resumir, mas assim, o que eu quero deixar como mensagem principal: a inovação sempre foi o nosso DNA. A gente expandiu essa inovação, né, além de produto e tecnologia. Hoje, para toda empresa, ela está colocada transversalmente, e a startup foi uma oxigenação de todo esse processo, nos ensinando a fazer isso também de uma forma mais leve, de uma forma mais ágil, colocando os nossos líderes em contato com os líderes das startups, os empreendedores. Isso ajudou e vem ajudando e muito também no desenvolvimento das nossas lideranças, enfim, na mudança da cultura como um todo da organização. Perfeito, Daniel. Isso faz uma conexão justamente com a minha pergunta. Fica claro que um dos grandes desafios desse processo de CVC e o relacionamento com as startups é justamente o alinhamento da empresa à startup em termos de cultura, né? Como que você enxerga isso? Como realizar essa integração de maneira assertiva? Amanda, eu acho que o mais importante assim, que eu vi desse processo todo foi conseguir fazer isso de uma forma natural e gradual, tá? Esse alinhamento, né? Eu acho que eu vejo às vezes um pouco no mercado uma certa afobação, assim, né? Porque todo mundo começa a ver agora todas as grandes empresas abrindo o seu CVC, etc. Eu tenho que fazer também, e acho que atropela um pouco. Essa história que eu contei dessa evolução, né? Então tu tem aí um processo 17, 18, 19 de amadurecimento na nossa relação com as startups, permitiu trabalhar esse tema internamente dentro do nosso mindset mais tradicional, mais de indústria. Então a gente teve lá naquele nível 1 de maturidade, uma das primeiras startups conectadas, ela deixou um ganho de produtividade muito grande num processo administrativo. Isso foi um quick win importante para depois mostrar. Ele pode ser, não na visão nossa tradicional de um fornecedor, pode ser um parceiro estratégico. Então foi indo, e esses exemplos e esses ganhos que essas pequenas vitórias que a gente foi tendo, foi naturalmente ajudando nesse despertar das empresas Randon, né, para entendimento, né, desse novo contexto e da necessidade de um investimento. Então, eu acho que a transformação de cultura, tenho certeza, né, a transformação de cultura, a mudança de mentalidade das nossas lideranças, de um comitê executivo de uma grande organização, ela é fundamental para ter sustentabilidade esse processo depois. E veja, né, pegar um exemplo nosso, nós começamos quando a gente lançou nossa primeira tese, a primeira versão, né, da nossa tese, da Randon Ventures, com foco em investimento anjo. Porque era o que naquele momento era o passo possível dentro da nossa empresa para poder criando essa cultura e fortalecendo isso. Não levou 6 meses, Amanda, a gente já pivotou a nossa tese para investimentos seed ou Series A, né? Porque a gente já entendia, já conseguiu ver rapidamente que nós tínhamos um potencial aqui, né, de smart money, de competência, de conhecimento, de reputação, que a gente conseguia escalar muito rapidamente as startups dentro do ecossistema da Randon, dentro do ecossistema de transporte e logística, e entre as startups investidas por nós. Então, eu precisava já, na entrada,
buscar startups com um nível de maturidade também um pouquinho maior, já em termos de produto, serviço e cliente, porque a nossa condição era de dar esse boost rapidamente, né, para a startup. Então, começou de um jeito, em 6 meses nós já pivotamos, né, e hoje nós já estamos aí com investimentos bastante altos, aí, alguns cheques aí de Series A, e todas relacionadas, né, ao nosso, de alguma forma, com sinergia no nosso propósito maior como Grupo Randon, que é conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. Então, tudo que está relacionado a isso, ali a gente conta, sim, com as startups para nos apoiar nessa jornada. Muito bom. Inclusive, estou fazendo uma correlação aqui, Daniel. Na verdade, não é nem uma correlação, mas é mais uma observação mesmo. A marca Randon, ela é desejada, ela é muito conhecida entre os motoristas, entre os caminhoneiros, né? Melhor falando, os caminhoneiros, a classe de caminhoneiros. E tem histórias muito interessantes que vocês sempre contam sobre o prazer e a satisfação que eles têm de estar com um caminhão que tem lá Randon, estampado, etc. E é uma indústria tradicional, uma indústria acostumada em investimento fabril, né? Em maquinário, em explorar essa mentalidade de crescimento como a gente veio fazendo nos últimos anos e está tudo certo. Como que vocês relacionam, então, aproveitar que você trouxe o propósito e trouxe tese, como que vocês relacionam, como que foi esse processo para vocês de estratégia de indústria, investir em maquinário que continua e abrir esse novo capítulo da história da Randon de investimentos em startups, de transformação digital e cultural, desse novo contexto de mundo, onde essas coisas se conectam estrategicamente? Hoje estão 100% conectadas. No início não foi assim, tá, LG? A gente teve que conquistar isso dentro do Grupo Randon. Obviamente, nós somos, como tu mesmo falou, uma indústria, né? E o nosso mindset, o nosso tipo de investimento é mais CAPEX sempre, né? É empresa, é construir fábrica, é M&A, aquisição, etc. Então, como é que eu destino parte desse meu total de investimentos? E na Randon gira na casa de 300 milhões por ano, né? É o que a gente tem de investimentos normais, assim, em torno de 30% do nosso EBITDA a gente reinveste, né, nas nossas operações, no crescimento, em aquisições. Como é que eu pego parte disso, né, e destino por um investimento numa área que a gente não dominava, né, totalmente insegura, não é um resultado de curto prazo, né, quando a gente pensa no médio para o longo prazo, nesse tipo de investimento. Então, a gente foi conquistando isso. Eu diria que começou com 1%, né, do total de investimento. Hoje a gente já tem um montante mais significativo e está dentro desse escopo. Então, a gente, assim como a gente sempre destinou uma parte do nosso investimento para P&D, pesquisa, tecnologia, hoje a gente também tem uma parte do nosso investimento dedicado, né, a fomentar o ecossistema de inovação, apoiar as startups, né, que estão sinérgicas, obviamente, com a nossa tese, né, LG? Isso foi uma outra coisa que ajudou como indústria, talvez é uma dica até como indústria, né, uma boa tese, né, definindo muito bem os parâmetros, dá uma tranquilidade maior, dá um conforto maior no mindset mais tradicional para que a gente possa avançar nesse processo. Então, quando a gente botou lá a nossa tese em transporte logístico, né? Então a gente botou lá as Autotechs, Indústria 4.0, Logtechs. Mas como a gente tem um braço de serviços financeiros, então entrou também as Fintechs, depois, num segundo momento, as Insurtechs. E a gente fechou aqui, né? E a gente quer aproveitar muito da reputação que a gente tem, como tu falou, no ecossistema de transporte logístico. Porque a gente pega desde o caminhoneiro, o transportista, o embarcador, tudo que envolve levar um produto de um ponto A para um ponto B, né, e por onde tu vai transitar nessa jornada para gerar prosperidade, né, conectando com o nosso propósito, a gente está aberto para olhar, a gente está aberto para investir, a gente está aberto para conectar com o nosso business atual. E, então é mais ou menos essa foi hoje está integrado, mas não começou assim, começou separado. Foi uma conquista que foi acontecendo, então é muito importante tu ter um head focado nisso, né? O meu papel sempre foi esse. Hoje a minha função como CTO, vice-presidente e CTO, o meu T não é de technology, né? É mais de transformation, né?
é abrir portas e remover barreiras, entendendo a cultura atual e a cultura em transformação da tua empresa, e entendendo o contexto que está lá fora, como é que a gente começa a construir as pontes e fazer as conexões. Então, acho que para a indústria, posso estar um pouco equivocado, né, mas é uma percepção prática que eu venho tendo aí nos últimos anos. Quando tu é muito abrupto, é um pouco mais complicado, porque a indústria ainda, apesar dela estar passando por uma disrupção também, né, como todos os outros segmentos, ainda existe um mindset predominante que, não, se eu não fizer hoje, eu posso fazer amanhã, né? E a gente está batendo muito forte nisso, né? A gente está tentando mudar uma cultura e um mindset da indústria, né, que ainda acha que tem um tempo maior de sobrevida, diferente do varejo, né, de comunicações, de outros segmentos que já estão de cabeça para baixo, né. Então, eu diria que essa estratégia para nós deu muito certo e vem dando muito certo, tanto que hoje já é uma parte significativa do nosso investimento, né. E você acabou de citar, né, outras empresas, a visão de outras empresas com relação a corporate venture capital, essa relação com startups. Você acredita, Daniel, que outras empresas estão prontas para implementar esse tipo de relacionamento? E o que você julga que são os grandes desafios para a indústria de implementar essa transformação de mindset? A gente vem observando, e vocês são mestres nisso, né? Vocês têm esses dados também, dividem conosco, mas houve um boom assim, né, de CVCs aí nos dois, principalmente nos 2 últimos anos, né, LG, Amanda, eu acho que a gente consegue ver, mas eu acho que nem todos ainda, Amanda, entendem o que é um CVC e como é que ele se conecta nessa conversa anterior que a gente fez da estratégia e da importância disso na estratégia maior, né? Então, eu tenho um pouco de preocupação quando essa transformação de cultura não acontece concomitantemente ou até um pouquinho antes, que muita gente acaba embarcando nisso sem realmente entender que isso vai trazer e vai oportunizar muitas mudanças para dentro da tua própria organização, para os modelos de negócios atuais que tu tem. E tu tem que estar aberto, inclusive, a essas mudanças, né? Então, ou senão tu vai aproveitar essas startups ou vai fazer esses investimentos num nível muito baixo de maturidade. E aí a tua chance de não ter também um retorno e as pequenas vitórias no sentido de mostrar que aqui, pô, isso aqui está ajudando a mudar meu modelo de negócio, está ajudando a criar um novo negócio, tu vai ter de forma mais escassa. E aí eu acho que tu pode entrar num ciclo vicioso, né? Uma coisa não vai alimentando a outra. Então, eu diria assim, se eu pudesse dizer alguma coisa nesse sentido, Amanda, eu diria, dá 1, 2, 3 passos, primeiro na mudança de mentalidade dentro da organização, em reorganizar um pouco a tua organização, já nessa conexão com startups, começar a fazer um trabalho mais prévio, para depois dar esse passo, né? Mas claro que eu tenho um viés aqui, e estou falando para vocês de uma experiência nossa aqui, e que eu acho que se nós tivéssemos acelerado um pouquinho mais, talvez hoje a gente não estaria no estágio que nós estamos, né? Parece ambíguo isso, né? Mas tu tem que entender o time da organização e o time de transformação, de mentalidade das lideranças dessa organização para ser efetivo, né? Não sei se faz sentido para vocês isso, né? Mas foi um pouco da nossa experiência. Faz bastante, né, Amanda? Acho que tem uma frase... A gente vive isso diariamente, realmente. Diariamente. E uma frase que a gente usa muito aqui, Daniel, é assim, ó, a gente tem pressa, mas precisa ir com calma. Bom, a gente tem pressa, mas precisa ir com calma. Então, não dá para dar feijoada para bebê recém-nascido. Ele precisa ter o leite materno, depois ele vai ser introduzido a papinha e assim a vida vai seguir. Então, tem que ter muito cuidado mesmo. E você tem toda a razão quando você traz esse ponto, porque você viveu e vive isso na prática, né? Então, acho que a gente passou por todos os pontos aqui, né, Amanda? Desde a estratégia, a visão. Se você puder, Daniel, para a gente encerrar aqui nosso episódio de hoje, baseado nos aprendizados dos últimos anos, acertos e erros, esse CEO, esse conselheiro que está acompanhando esse conteúdo aqui agora, esse diretor, enfim, esse executivo que está acompanhando esse conteúdo aqui, ele precisa implementar a inovação, ele precisa ter alguma iniciativa relacionada
a inovação aberta, a CVC, a relacionamento com startups, o que você deixa para ele como dica, como sugestão, como aprendizado? Tem muitas dicas e aprendizados aqui, deixa eu escolher algumas, né? Uma que já me vem à cabeça rapidamente, assim, né? Principalmente para quem é SEO, conselheiros de empresas que estão mais nesse segmento da indústria, cuidado para não entrar com uma mentalidade muito predatória nesse processo, né? Porque é muito fácil para as grandes organizações, quando começam a vislumbrar os primeiros resultados dessa conexão, desses investimentos, já querer partir para aquisição, já querer incorporar, etc. E a gente vê que o grande sucesso, pelo menos nós temos 7 empresas já investidas diretamente e temos outras 16 investidas em fundos, né, que nós participamos. Mas essas 7 que são diretamente investidas pela Randon, a gente tem uma participação aí nunca superior a 15%, 20%, né? A gente está conseguindo obter um resultado muito bom de crescimento e aceleração delas por justamente deixá-las operarem com a cabeça do empreendedor, né, com a cabeça, né, da turma que criou, assim. Então, o que a gente faz? A gente facilita, né? A nossa missão aqui é, poxa vida, eu tenho 15 empresas diferentes dentro do grupo, né? A gente conhece todo o ecossistema de logística e transporte. É muito fácil a gente abrir portas, é muito fácil a gente conseguir mentoria, né, em pontos específicos da solução daquele serviço. Mas também é muito fácil para as empresas maiores, aquele nosso monstrinho mecanicista controlador, assim, que eu brinco que a gente tem, né? De querer não, isso aqui é muito bom, vamos comprar e vamos tocar nós e vamos crescer mais rápido, etc. Então, essa é uma dica que eu daria com certeza, assim, principalmente para CEOs e conselheiros, pessoal que está no conselho, segura um pouco o ímpeto, né, do modelo que a gente aprendeu, né, como eu falei no início, de aquisições, etc. Não é esse o melhor caminho. Uma outra coisa que eu reforçaria dentro desse conceito de cultura é o exemplo, né? Pegando pela nossa trajetória aqui na Randon, nós temos que ter pessoas que realmente, na alta administração, desde o CEO a altos executivos, que acreditem nisso e deem espaço para esse ambiente diferente de inovação, né? De maior prototipação, e isso também não é tão simples dentro da indústria, Amanda, LG, porque a gente tem um modelo mais, né, de previsibilidade. A gente sempre aprendeu o contrário, né? A gente tem que diminuir as chances de variação do meu processo, né? E quando eu começo a entrar nesse mundo de soluções para as startups, ou até mesmo os métodos ágeis, nessa mudança de cultura, a gente tem o erro, né? Tem que saber lidar com o erro, tem que corrigir ele rapidamente, tem que pivotar quando for necessário, né? E isso ainda confronta um pouco com o nosso mindset dominante. Então, é importante que a alta administração da organização esteja muito atenta a isto e ela mesma seja um exemplo. Então, quando a gente eu vou pegar o nosso exemplo da Randon Ventures, quando a gente iniciou isso, a gente, além de entender que já era um momento de maturidade importante para dar esse passo, nós não sabíamos como fazer. A gente foi buscar alianças e parceiros estratégicos, né? A ACE foi a nossa parceira, não tem, né? É muito legal até compartilhar, e nós tínhamos um grau de dependência muito grande no primeiro momento para gerar toda a governança do nosso CVC, saber como operar, tudo que está relacionado a esse mundo do CVC. E hoje, praticamente, a gente opera, né, com a ACE em papéis muito pontuais de mentoria. Então, ao longo desses 2, 3 anos, a gente conseguiu criar as competências internas, né, foi apoiado pela alta administração para isso, entendendo até que, num primeiro momento, não dava para caminhar sozinho. A gente não estava preparado, né, esse mundo não era um mundo que a gente dominava. Então, essa é uma dica bem importante que eu daria, assim, né? Não caminhe sozinho, busque parcerias, busque alianças, né? Mas traga ao longo do tempo essas competências para dentro da organização, porque elas são necessárias, né?
até para o dinamismo que a gente está vendo que vem para o futuro. Mas teria, além de dicas, teria muitas coisas para falar de insucessos também, né? A gente, nessa caminhada, pivotou bastante também. A gente teve que mudar a rota bastante, né, em relação a todo o nosso processo de inovação. Porque quando eu estou no terreno de inovação em tecnologia e produto e que eu domino é uma coisa. Quando eu começo a entrar em inovação para toda a organização, na parte de cultura, na parte de conexão com startups, é um mundo que a gente teve que ir e voltar algumas vezes nesse processo, mas que nos fortalece, né? Hoje, poder falar sobre isso, poder olhar para trás, então a alta administração tem que ter um pouco de paciência nesse processo, né? Eu brinco muito, eu uso uma expressão, Amanda, LG aqui, que é o seguinte: a alta administração geralmente se sensibiliza rápido quando precisa mudar, né? E ela faz o discurso e, gente, vamos mudar, vamos ter o nosso CVC, vamos fazer conexão com startups, métodos ágeis, etc. Mas ela não desce para a execução. Então, quem faz a execução no dia a dia é a liderança intermediária. E ela tem que acreditar nesse discurso. E a turma que vem vindo de baixo já vem com outra mentalidade, né? Então, eles ficam meio pressionados ali, porque a alta administração da empresa diz, vamos fazer. O pessoal de baixo já está fazendo e está querendo fazer e está botando fogo nos pés. E eu estou com a minha liderança intermediária ali ainda sendo cobrada no modelo tradicional e tendo que responder também a esse novo modelo. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência e acreditar sempre. E como o meu background é de recursos humanos, de pessoas e cultura, eu posso dizer isso de carteirinha para vocês, acreditar sempre no desenvolvimento. Esse foi mais um episódio da nossa websérie sobre CVC, Corporate Venture Capital, mais uma aula, conhecimento de quem está no dia a dia executando, aprendendo e errando, certo, Amanda? Mas o mais importante é avançar e avançar rápido. Foi incrível. Muito obrigada, LG e Daniel. Valeu, até mais, gente.